O grito dilacerante de uma criança rasgou o silêncio abafado da mansão às 3h33 da manhã. Um som tão agudo e carregado de terror puro que parecia vir não de um quarto de luxo, mas de uma câmara de tortura. Na suíte principal, Alessandro Conti sentou-se na cama num sobressalto, o coração martelando contra as costelas como um punho descontrolado, banhado em suor frio. Não perdeu um segundo. Guiado pelo instinto primordial de um pai que sente a cria em perigo de vida, lançou-se para fora dos lençóis de seda e correu descalço pelo corredor escuro e minimalista, quase escorregando no piso de resina polida. Quando escancarou a porta do quarto de seu filho Marco, a cena que o atingiu paralisou-o na soleira, roubando-lhe o fôlego. O quarto estava imerso na penumbra azulada das luzes noturnas de LED. A cama de 5.000 euros, com seu colchão terapêutico de espuma de memória e sensores biométricos, reinava no centro do quarto como um altar vazio. As cobertas haviam sido arrancadas e jogadas no chão numa fúria desesperada. Mas Marco não estava na cama. Alessandro teve que baixar o olhar para encontrá-lo. O menino de apenas 4 anos estava encolhido no canto mais distante do quarto, espremido entre o armário e a janela blindada. Estava deitado diretamente no chão de madeira dura, sem travesseiro, sem coberta. Mas não estava dormindo, estava se protegendo. Marco tinha as mãos pressionadas com força violenta contra os ouvidos, as articulações brancas pela pressão. Seu rosto estava esmagado contra o rodapé e todo o seu pequeno corpo tremia em convulsões incontroláveis. Soluçava, um som quebrado e gutural, repetindo uma ladainha que fez o sangue gelar nas veias de Alessandro. Cala a boca, para de gritar, para! Alessandro precipitou-se sobre ele, caindo de joelhos no parquet. Marco, é o papai! Quem está gritando? Não tem ninguém! Tentou tirar as mãos do filho dos ouvidos, mas o menino opôs uma resistência feroz, gritando ainda mais alto. Não, a cama grita. A cama faz zzm. Papai, dói a minha cabeça, dói. Alessandro ergueu-o no colo, apertando-o contra o peito. O corpo de Marco estava rígido como uma tábua, os músculos contraídos pelo estresse. Não tem barulho nenhum, meu amor. Escuta, está silêncio, é só um pesadelo. Alessandro, desesperado, tentou levá-lo em direção à cama para deitá-lo no macio, pensando em acalmá-lo. Mas no instante em que se aproximaram a menos de 1 metro do colchão, Marco começou a chutar e a se debater como se estivessem prestes a jogá-lo no ácido. Não, lá não, queima o ouvido! Cama não! Seu terror era tão visceral, tão físico, que Alessandro quase o deixou cair. Foi nesse momento de caos total que a luz do corredor se acendeu, ferindo os olhos habituados ao escuro. Isabela Gallo, a nova esposa de Alessandro, apareceu na soleira. Não corria, não estava ofegante. Estava impecável em seu roupão de cetim cor de champanhe, os cabelos loiros presos numa trança, ordenada, como se estivesse pronta para uma conferência médica, e não no meio de uma crise noturna. Segurava um tablet luminoso e olhava a cena com um distanciamento clínico que destoava violentamente do desespero do momento. Alessandro, por favor, disse Isabela, a voz calma e controlada, quase entediada. Você o está agitando ainda mais. O batimento cardíaco que vejo no monitor está nas alturas. Ponha ele no chão. Isabela, ele está enlouquecendo, gritou Alessandro com lágrimas nos olhos, segurando ainda o filho que chorava. Diz que a cama grita, diz que dói a cabeça, olha como ele treme. Isabela entrou no quarto contornando a cama amaldiçoada, sem nem olhar para ela. Aproximou-se deles e pousou uma mão fria na testa suada de Marco. Não é a cama que grita, Alessandro, é a mente dele. Já te expliquei. É um episódio de terror noturno combinado com um distúrbio de processamento sensorial. O silêncio absoluto deste quarto amplifica o zumbido psicológico dele. Ele ouve um ruído, porque o cérebro precisa preencher o vazio deixado pela mãe. Marco, ouvindo a voz da madrasta, parou de gritar e se encolheu contra o pai, escondendo o rosto no peito dele, tremendo ainda mais. Isabela suspirou, olhando o marido com uma compaixão condescendente. Eu sei que é difícil, amor, mas se continuar pegando ele no colo toda vez que tem uma alucinação auditiva, ele nunca vai sarar. Você tem que ser forte. Coloque-o de volta na cama.
O colchão é projetado para absorver as vibrações do corpo dele e acalmá-lo. É ciência, Alessandro. Confie em mim. Alessandro olhou para a esposa, depois para o filho aterrorizado. A lógica de Isabela era férrea, apoiada por gráficos e diagnósticos. A emotividade dele como pai, ao contrário, era puro caos. Sentindo-se derrotado e confuso, Alessandro fez menção de ir para a cama. Não, papai, por favor, zumbi, zumbi forte, sussurrou Marco, uma última súplica desesperada. Da sombra do corredor, invisível aos olhos dos patrões concentrados em seu drama, Sofia Ritt observava tudo. A velha governanta acordara ao primeiro grito e acorrera silenciosa. Estava parada no escuro, com a mão tapando a boca para não gritar. Sofia via o que Alessandro não via. Via o olhar de Isabela. Não estava preocupada. Não estava sonolenta. Enquanto Alessandro tentava forçar a criança para o colchão, Isabela fitava a cama com uma intensidade estranha, quase predadora, e seus dedos tamborilavam levemente no tablet, como se estivesse esperando algo, ou ativando algo. E Sofia notara outra coisa, um detalhe que desafiava qualquer lógica psiquiátrica. Enquanto Alessandro se aproximava da cama com Marco no colo, um copo d'água meio cheio deixado na mesa de cabeceira começou a tremer. A água dentro encrespou a superfície em círculos concêntricos perfeitos. Vibração. Não estava na cabeça do menino. Havia algo naquele quarto, algo físico e real que fazia a água tremer e a criança gritar. Sofia sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Aquela mulher vestida de cetim não estava curando Marco, estava torturando-o. E Alessandro, cego pela ciência e pela dor, estava prestes a colocar o filho diretamente na grelha. Sofia deu um passo atrás, sumindo no escuro antes de ser vista. Não podia intervir agora. Seria demitida e Marco ficaria sozinho. Mas jurou a si mesma, cerrando os punhos até doer, que desmontaria aquela cama maldita parafuso por parafuso. Se a cama gritava, ela encontraria a boca que emitia o grito e a calaria para sempre. Olhem a água no copo. Ela treme. Não é alucinação, é real. Se você também sentiu um calafrio e entendeu que essa doutora está escondendo um segredo tecnológico terrível, inscreva-se agora no canal. Precisamos chegar a 1000 inscritos para desmascarar essa crueldade invisível. Deixe seu like para dar coragem a Sofia e escreva nos comentários: escuta a água, Sofia. Nos dias e noites que se seguiram àquele episódio dilacerante, a luxuosa mansão de Alessandro Conti transformou-se de símbolo de modernidade em prisão acústica. Uma atmosfera de tensão constante permeava os corredores minimalistas, pesada como chumbo. O pequeno Marco estava definhando a olhos vistos. A falta crônica de sono o tornara uma sombra pálida e nervosa. Seus olhos, antes luminosos e curiosos, eram agora duas fendas apagadas, cercadas por olheiras violáceas que pareciam hematomas. Durante o dia, Marco ficava letárgico, irritável, sujeito a crises de choro repentinas por motivos banais, como um copo derrubado ou um barulho muito alto. Mas era a noite o verdadeiro reino do terror. Toda noite, o ritual de ir para a cama virava uma batalha psicológica. Alessandro, dividido entre o amor paterno e a confiança cega na ciência da esposa, insistia para que Marco dormisse em sua cama, cara. É para o seu bem, campeão, dizia com a voz falhando de cansaço. O doutor disse que suas costas vão doer se dormir no chão. Mas toda manhã, invariavelmente, Alessandro ou Sofia encontravam o menino encolhido no chão de madeira, o mais longe possível do colchão, enrolado numa manta que arrastara consigo como cobertor de emergência. Isabela, enquanto isso, intensificara seu controle. Instalara um sistema de monitoramento do sono ainda mais sofisticado, com câmeras infravermelhas e sensores de movimento. Os dados são preocupantes, Alessandro, dizia durante o café da manhã, mostrando gráficos complexos no tablet enquanto bebericava um café preto. A atividade cerebral de Marco durante a fase REM é caótica. Ele rejeita inconscientemente o conforto, porque o cérebro busca o desconforto para processar o luto. Precisamos ser inflexíveis. Se permitirmos que durma no chão, validamos a patologia dele.
Encomendei grades de segurança macias para a cama, para encorajá-lo a ficar lá. Sofia ouvia essas conversas enquanto servia o café, sentindo a raiva subir como uma maré. Via o desespero silencioso de Alessandro, um homem brilhante que estava perdendo a capacidade de confiar no próprio instinto. Mas, acima de tudo, via a frieza calculada de Isabela. Notara que a madrasta nunca tocava naquela cama, nunca sentava na beirada para ler uma história para Marco. Ficava sempre na soleira, com o controle remoto da automação ou o tablet na mão, como um técnico observando um experimento atrás de um vidro. A suspeita de Sofia, nascida daquele copo d'água tremendo, virou obsessão. Precisava encontrar a fonte daquela vibração. A oportunidade chegou numa manhã de terça-feira cinzenta e chuvosa. Alessandro saíra cedo para uma conferência internacional sobre tecnologia sustentável. Isabela, sentindo-se segura e entediada, decidira ir ao spa exclusivo do centro para um tratamento de meio-dia, deixando a casa sob a supervisão dos sistemas automáticos e de Sofia. Assim que ouviu o motor do Porsche de Isabela afastar-se pela Alameda, Sofia entrou em ação. Subiu as escadas com o coração na boca, apertando no avental não as ferramentas de limpeza, mas a determinação de uma detetive. Entrou no quarto de Budid. Marco. O ar estava viciado, carregado daquele cheiro asséptico e novo que emanava do colchão sintético e que Sofia sempre achara desagradável. Aproximou-se da cama. Era um objeto imponente, alto, envolto em tecidos técnicos respiráveis. Parecia mais um dispositivo médico do que um local de descanso. Sofia pousou a mão na superfície. Fria, imóvel. Fala comigo, sussurrou Sofia para a cama. Me diz o que você faz com o menino. Começou a inspecionar o objeto. Tirou os lençóis, o protetor de colchão, os travesseiros. Checou os estrados de madeira sob o colchão. Pareciam normais. Checou as tomadas elétricas próximas. Nada estranho, apenas os plugs dos abajures e do monitor. Frustrada, Sofia decidiu fazer uma limpeza profunda no quarto, esperando que o movimento clareasse as ideias. Ajoelhou-se para limpar a poeira debaixo da cama. Enquanto passava o pano perto da cabeceira, sua cabeça bateu acidentalmente na lateral do colchão, bem na altura do ouvido. E então, ela ouviu. Não era um som que se ouvia com os ouvidos externos. Era uma vibração profunda, um zumbido baixo que ressoou diretamente nos ossos do crânio e na mandíbula. Zzz, zzz. Sofia recuou num sobressalto, assustada. Tocou o ouvido, confusa. O silêncio no quarto era absoluto. Aproximou-se novamente, encostando o ouvido diretamente contra a espuma de memória da lateral do colchão. Lá estava, um zumbido constante, cíclico, numa frequência baixíssima. Um som que um adulto em pé jamais ouviria. Coberto pelos ruídos ambientais, mas que para uma criança com o ouvido pressionado no travesseiro, no silêncio da noite, devia parecer o motor de um avião ligado dentro da cabeça. Era um som irritante, nauseante, projetado para irritar o sistema nervoso sem ser audível conscientemente. Sofia pressionou as mãos no colchão. Agora que sabia o que procurar, sentia-a, uma microvibração, sutil como o bater de asas de um inseto percorrendo toda a superfície. Maldita! Sibilou Sofia, sentindo as lágrimas de raiva picarem os olhos. Você colocou uma máquina na cama do menino, mas precisava encontrá-la, precisava extraí-la. Não podia ir até Alessandro dizendo a cama zumbi. Isabela diria que era o sistema de ventilação ou uma vibração estrutural do prédio. Precisava do objeto. Sofia analisou o colchão. Era um bloco único, selado numa capa antialérgica costurada industrialmente. Não havia zíperes. Isabela dissera que era uma peça única importada da Alemanha. Se Sofia o abrisse, destruiria um objeto de 5.000 euros. Se estivesse errada, seria demitida por justa causa por vandalismo. Olhou a foto de Marco na mesa de cabeceira, sorrindo antes da chegada daquela mulher. Pensou nas noites passadas no chão frio. Pensou no terror nos olhos dele. Que se danem os 5.000 euros, disse Sofia em voz alta. Correu à cozinha
e voltou com a faca mais afiada que tinham, uma faca de desossar japonesa. Voltou para a cama, virou o pesado colchão de lado, expondo a parte inferior que ficava sobre o estrado. Encontrou um ponto perto do centro, onde a vibração lhe parecia mais forte ao tato. Com mão firme, Sofia afundou a faca no tecido técnico inferior. Crack! O barulho do pano rasgando foi libertador. Fez um corte de 30 centímetros. Enfiou a mão dentro, cavando na espuma amarelada e pegajosa da memória. Seus dedos encontraram a resistência da esponja por alguns segundos. Depois, tocaram algo duro, frio, plástico rígido. O coração de Sofia falhou uma batida. Agarrou o objeto e puxou. Teve que arrancar um pouco de espuma que estava colada nele, mas finalmente o extraiu. Era um dispositivo plano, preto, do tamanho de um livro de bolso, mas fino. Tinha uma pequena antena interna e uma luz LED vermelha que pulsava lentamente. Estava ligado a uma bateria de longa duração embutida no próprio compartimento. Sofia reconheceu vagamente. Anos antes, na casa de campo da irmã, tinham usado algo parecido para espantar toupeiras do jardim. Era um emissor de ultrassons, vibrações de baixa frequência, mas este estava modificado. Estava conectado a um pequeno receptor sem fio. Enquanto Sofia segurava o objeto obsceno na mão, a porta da frente no andar de baixo se abriu. O bip-bip do alarme desativado ressoou na casa. Sofia, cheguei, a voz de Alessandro. Voltara horas antes do previsto. E logo depois, o barulho de outro carro. Isabela. Tinham chegado juntos. Talvez tivessem se encontrado no portão. Sofia olhou para o colchão estripado, a espuma no chão e o dispositivo preto na mão que continuava a zumbir silenciosamente como um coração maligno. Não tinha tempo de esconder nada. E não queria. Levantou-se segurando a arma do crime. Limpou as mãos sujas de espuma no avental. Acabara a hora da investigação. Chegara a hora da verdade. Desceu as escadas levando consigo a prova que destruiria o castelo de mentiras de Isabela ou sua própria vida. Alessandro e Isabela tinham acabado de entrar no amplo hall da mansão, trazendo o cheiro da chuva e a energia frenética da cidade. Alessandro pendurava o casaco molhado, checando distraidamente as notificações no smartwatch, enquanto Isabela tirava os saltos altos com um suspiro de alívio, reclamando do trânsito. Eram o retrato perfeito de um casal de sucesso, alheios ao fato de que seu mundo perfeito acabara de ser estripado no andar de cima junto com um colchão de 5.000 euros. «Sofia!» chamou Alessandro, a voz ecoando no vazio arquitetônico da casa. «Voltamos mais cedo. Prepare 2 cafés, por favor. Estou com uma dor de cabeça terrível.» Não houve resposta da cozinha. Nenhum barulho de xícaras, nenhum «já vou, senhor». Apenas um silêncio pesado, denso, descendo as escadas como uma névoa gelada. Alessandro ergueu o olhar, perplexo, e a viu. Sofia Ritti estava no topo da escadaria de vidro e aço. Não usava sua habitual expressão acolhedora e submissa. Estava rígida, pálida, com os cabelos grisalhos levemente despenteados e as mãos sujas de um pó amarelado. Mantinha os braços ao longo do corpo e na mão direita apertava algo preto e retangular. Sua figura bloqueava a luz que vinha da claraboia, projetando uma sombra longa sobre seus patrões. «Sofia?» perguntou Isabela, percebendo imediatamente a anomalia. Seu tom mudou de cansado para alerta num nanosegundo. «O que você está fazendo aí parada? E o que é isso na sua mão? Sujou o corrimão?» Sofia não respondeu de imediato. Começou a descer os degraus, um por vez. Toque, toque, toque. O som de seus passos lentos ressoava, como as batidas de um tribunal. «Não vou preparar o café», disse Sofia quando chegou à metade da escada. Sua voz tremia, mas não de medo. Tremia de uma raiva tão antiga e profunda que fez Alessandro dar um passo atrás. «E não vou limpar o corrimão. Hoje limpei outra coisa, limpei a cama do Marco.» Chegou ao pé da escada e parou a 2 metros deles. Ergueu a mão direita, mostrando o objeto que extraíra do coração do colchão. Era uma caixa preta de plástico rígido, plana, com fios pendurados como veias cortadas e uma luzinha vermelha pulsando ritmicamente. Bip, bip, bip. Alessandro, sendo engenheiro,
reconheceu imediatamente a natureza tecnológica do objeto, embora não sua função específica. "O que é isso?" perguntou franzindo a testa. "É uma peça do alarme? Onde você achou isso?" "Achei dentro do colchão terapêutico do seu filho", respondeu Sofia, escandindo as palavras com veneno. "Tive que cortar com a faca para tirar. Estava escondido debaixo de 3 camadas de espuma." Isabela soltou uma risada nervosa, estridente, que soou como vidro quebrando. "Você ficou louca? Cortou um colchão ortopédico importado? Alessandro, essa mulher está senil. Destruiu uma propriedade cara. Demita ela agora." Mas Alessandro não olhava para Isabela. Seus olhos estavam fixos na caixa preta. "Dentro do colchão?" repetiu, a mente correndo rápido buscando uma lógica. "Por que havia um dispositivo eletrônico dentro do colchão?" "Isabela, você disse que era só espuma e gel." Isabela ficou roxa, mas manteve sua máscara de arrogância científica. É um sensor biométrico avançado. Faz parte do sistema de monitoramento do sono. Serve para registrar os movimentos noturnos. A Sofia acabou de destruir um equipamento médico fundamental." Sofia não discutiu. Fez algo muito mais eficaz. Aproximou-se de uma mesa de vidro que ficava na entrada. Uma peça de design delicadíssima. Pousou a caixa preta na superfície de vidro. O contato entre o plástico rígido do dispositivo e o vidro amplificou a ressonância. Imediatamente um som encheu o hall. Era um zumbido baixo, penetrante, constante. Uma vibração mecânica que fazia os dentes tremerem. O vidro da mesa começou a vibrar visivelmente. O som não era alto como um alarme, mas era irritante, nauseante, como uma broca de dentista ouvida através de uma parede, ou como o zumbido de um ninho de vespas gigante. Alessandro levou as mãos aos ouvidos por reflexo. "Que barulho é esse?" "Esse é o disse Sofia, a voz cobrindo o zumbido. "Isso é o que o Marco ouve toda noite com o ouvido no travesseiro. Esse é o monstro que entra na cabeça dele e não o deixa dormir. Não é um sensor, seu Alessandro. Sensores escutam. Isso aqui grita." Alessandro fitou o objeto vibrando na mesa. Sua mente de engenheiro analisou a frequência. Baixa frequência, alta vibração, ressonância. Estendeu a mão e pegou o dispositivo, tirando-o do vidro. Sentiu a vibração correr pelo braço, potente, constante. Virou o objeto. No verso havia uma etiqueta prateada meio rasgada, mas as especificações técnicas eram legíveis. Model X700, Ultrasonic Rodent and Pest Repeller, High Frequency Emitter. Alessandro leu as palavras. Uma vez, 2 vezes. O mundo pareceu parar. O zumbido em suas mãos tornou-se ensurdecedor. Repelente ultrassônico para roedores e pragas. Um dispositivo projetado para irritar o sistema nervoso de ratos e baratas para forçá-los a fugir. Um dispositivo que emitia ondas sonoras intoleráveis. Lentamente, Alessandro ergueu o olhar para Isabela. A mulher recuara até a porta de entrada, pálida como um cadáver, as mãos apertando a bolsa de marca até quase rasgá-la. "Um repelente de ratos", sussurrou Alessandro. Sua voz não era um grito. Era algo muito mais assustador. Era o som de um homem quebrando por dentro. "Você colocou um repelente de ratos no colchão do meu filho?" "Não, não!" gritou Isabela, começando a gesticular freneticamente. "Você não entende. É uma modificação off-label. A frequência. A frequência estimula as ondas delta. É uma terapia experimental alemã. Eu estava calibrando. Só queria resetar o ritmo circadiano dele. É ciência, Alessandro. É complexo demais para vocês." "Ciência?" rugiu Alessandro. E desta vez foi um grito. Um grito primordial que fez tremer os vidros blindados da mansão. "Você tratou meu filho como um bicho para dedetizar. Você o torturou com ultrassom por meses, enquanto eu o obrigava a voltar para aquela cama, enquanto eu dizia que ele estava louco." A consciência o atingiu como um taco de beisebol no estômago. Lembrou de todas as vezes que pegara Marco no colo e o colocara de volta na cama, ignorando seus gritos, suas súplicas, aquele que a criança tentava explicar com seu vocabulário limitado. Ele entregara o filho ao carrasco e o segurara enquanto ela o torturava. Alessandro arremessou o dispositivo contra a parede de concreto.
A caixa preta explodiu em pedaços de plástico e circuitos, e o zumbido finalmente cessou. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Alessandro avançou para Isabela. Ela recuou, tropeçando nos próprios pés, acabando com as costas contra a porta blindada. Eu só queria provar que ele era problemático, choramingou Isabela, a máscara da cientista agora derretida numa poça de patetismo. Queria curá-lo. Se eu o curasse, você me amaria mais. Era um projeto. Um projeto? Alessandro chegou a 1 centímetro do rosto dela. Podia sentir o cheiro do perfume caro, que agora lhe dava náuseas. Meu filho não é um projeto. E você não é médica. Você é uma sádica. Arrancou a bolsa das mãos dela e jogou-a para fora, na alameda sob a chuva. Depois, abriu a porta. Fora. Alessandro, está chovendo. Meus cartões de crédito. Fora! O grito de Alessandro foi tão violento que Isabela deu um pulo para fora da soleira por puro instinto de sobrevivência. Você tem 10 minutos antes que eu chame a polícia e mande eles entrarem aqui para recolher os pedaços desse sensor. E eu te... Juro, Isabela, te juro por Deus que vou usar cada contato, cada centavo, cada advogado que tenho para garantir que você nunca mais chegue perto de uma criança ou de um laboratório na sua vida. Eu vou te destruir. Alessandro bateu a porta na cara da mulher com quem casara. Trancou a fechadura. Ativou o alarme perimetral. Encostou a testa na madeira fria da porta, tremendo incontrolavelmente, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo rosto. Do alto da escada, ouviu-se um ruído leve. Alessandro virou-se. Sofia ainda estava lá. E atrás dela, debruçado no corrimão, estava Marco. O menino acordara com os gritos. Vestia seu pijama de astronautas e esfregava os olhos. Papai? Perguntou Marco com voz incerta. A cama parou de fazer zmm? Alessandro olhou para Sofia, que a sentiu cansada com lágrimas nos olhos. Depois olhou para o filho. Não havia mais lógica. Não havia mais dados. Havia apenas um pai que precisava pedir perdão. Sim, Marco, disse Alessandro, correndo escada acima de 2 em 2 degraus. Sim, meu amor. Parou para sempre. Que momento incrível. A prova é esmagadora e a reação de Alessandro foi de arrepiar. Finalmente acreditou no filho e expulsou o monstro. Se você vibrou quando Alessandro destruiu aquele dispositivo infernal, deixe um like enorme. Inscreva-se no canal para ver como essa família vai curar as feridas. A justiça chegou, mas agora é preciso amor. Naquela mesma noite, enquanto a chuva continuava a bater contra as vidraças blindadas da mansão, transformando o mundo lá fora numa aquarela borrada, uma revolução silenciosa, mas brutal, acontecia lá dentro. Alessandro não quis esperar o amanhecer, nem os carregadores, para se livrar da presença física do mal. Sentia uma necessidade primordial, quase violenta, de purgar a casa de qualquer vestígio de Isabela e de sua ciência doentia. Subiu ao quarto de Marco com passos pesados. Olhou para aquela cama de 5.000 euros, aquele monumento ao design e à tecnologia que se revelara uma gaiola de tortura. Não a desmontou com cuidado. Ele a atacou, com uma força que desconhecia ter, alimentada por meses de culpa reprimida. Alessandro agarrou o pesado colchão terapêutico, rasgado, e o arrastou para fora da estrutura. Arrastou-o pelo corredor de resina, desceu as escadas de vidro até a entrada. Abriu a porta principal e, com um grito de esforço e libertação, arremessou o colchão para fora, na lama do jardim, sob o dilúvio. Ficou olhando-o encharcar, tornar-se pesado e inútil. Um lixo tóxico que nunca mais tocaria a pele de seu filho. Mas não parou por aí. Alessandro voltou ao quarto e arrancou cada sensor, cada câmera infravermelha, cada monitor biométrico que Isabela instalara. Puxou os fios das paredes, deixando buracos no reboco perfeito, mas não se importou. Queria que o quarto ficasse mudo. Queria que parasse de transmitir dados e começasse a abrigar sonhos. Naquela noite, porém, o quarto de Marco permaneceu vazio. Ninguém tinha coragem de dormir ali. O eco do zumbido parecia ainda impregnar as paredes. Alessandro decidiu construir um refúgio no coração da casa, a sala de estar. Moveram os sofás de design italiano para criar um ninho no centro do tapete macio. Sofia foi ao seu quarto de serviço e voltou com os braços cheios de velhas cobertas de lã crua.
daquelas pesadas e quentes que cheiravam a lavanda de verdade, não a química do spray, e a casa de vó. Eram cobertas pobres, imperfeitas, mas carregadas de humanidade. Alessandro, Sofia e Marco deitaram-se ali, naquele acampamento improvisado sob o teto alto da mansão. Marco vestia uma camiseta velha do pai, que lhe batia nos joelhos, porque Alessandro jogara fora também os pijamas técnicos. O menino aninhou-se entre o pai e a governanta, pequeno e frágil. "Papai", sussurrou Marco no escuro, a voz embargada pelo sono e pelo medo residual. "Está ouvindo? Ainda tem o zoom?" Alessandro prendeu a respiração, escutando o silêncio da casa. Não havia zumbido, não havia vibração, apenas o barulho doce da chuva no telhado e a respiração calma de Sofia. "Não, Marco, escuta. Só tem silêncio", respondeu Alessandro, beijando a cabeça do filho. "A cama malvada está lá fora, no frio. Aqui dentro só tem paz." Marco aguçou o ouvido por um longo minuto, desconfiado. Então, lentamente, seus músculos relaxaram. A tensão que mantivera seu corpo rígido por meses se dissolveu. Fechou os olhos. E pela primeira vez desde que Isabela cruzara a soleira daquela casa, Marco adormeceu. Não foi o sono, agitado e químico induzido por remédios ou pela exaustão extrema. Foi um apagão total, um sono profundo, pesado, reparador. Alessandro ficou acordado por horas olhando para ele, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, jurando a si mesmo que nunca mais permitiria que a lógica fria prevalecesse sobre o amor quente. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida na mansão sofreu uma transformação radical. Alessandro tirou uma licença por tempo indeterminado de sua empresa. "Passei a vida otimizando sistemas", disse aos sócios numa breve videoconferência. "Mas deixei um vírus destruir meu sistema mais importante, minha família." A mansão perdeu seu ar de showroom. Alessandro e Marco foram às compras, mas não nas lojas de design. Foram a uma grande loja de departamentos popular. Compraram uma cama de madeira simples pintada de branco em forma de casinha. Compraram um colchão de molas tradicional, macio e imperfeito. Compraram lençóis de flanela com estampa de dinossauros e travesseiros de pena de ganso. Nada de sensores, nada de espuma de memória, apenas coisas que se podiam abraçar. A justiça para Isabela foi cirúrgica e devastadora. Alessandro, homem de ciência e precisão, não se limitou à raiva. Mandou analisar o dispositivo extraído do colchão por um laboratório forense independente. Com o laudo técnico em mãos, que certificava como as frequências emitidas eram danosas ao sistema nervoso humano e classificadas como instrumento de tortura sonora, se usadas prolongadamente, Alessandro destruiu a vida profissional da ex-esposa. Enviou o dossiê à Ordem dos Bioengenheiros, a universidade onde Isabela lecionava e as revistas médicas que publicavam suas pesquisas. A notícia de que uma célebre pesquisadora usara um repelente de roedores para torturar o enteado tornou-se um escândalo internacional no mundo acadêmico. Isabela foi expulsa, demitida e processada criminalmente por lesão corporal dolosa, agravada e maus tratos. Sua reputação, que para ela valia mais que a própria vida, foi incinerada. Perdeu tudo: carreira, status, dinheiro. Terminou seus dias de trabalho fazendo traduções técnicas online sob nome falso, sozinha e desprezada, um fantasma exilado do mundo que acreditava dominar. Sofia, a heroína silenciosa, recebeu o reconhecimento que merecia. Alessandro não só aumentou seu salário e garantiu-lhe uma aposentadoria de ouro, mas mudou oficialmente seu status. Não era mais a governanta que vivia na sombra. Era a vovó Sofia. Comia à mesa com eles. Sua opinião contava mais que a de qualquer médico. Alessandro aprendera que a intuição de uma mulher que ama vale mais que 1000 gigabytes de dados. Epílogo. 6 meses depois. É uma noite límpida de primavera. As janelas da mansão estão abertas, deixando entrar o ar morno. A casa não é mais silenciosa e estéril. Há bagunça. Há brinquedos no chão da sala, tênis na entrada, desenhos pendurados na geladeira high-tech com ímãs coloridos. Em seu novo quarto, Marco, agora com 5 anos, está pulando na cama. Boing, boing, boing! O colchão de molas range alegremente sob seus pés. Não há medo.
Não há tremor. A cama virou um trampolim de alegria, não um instrumento de tortura. Alessandro está na porta, encostado no batente, com uma xícara de chá na mão. Olha o filho rir e pular, e seu coração se enche de uma luz que pensava ter perdido para sempre. Papai, olha, toco no teto! Grita Marco, aterrissando sentado entre as almofadas macias. Você é um canguru, Marco! Ri Alessandro. Sofia passa pelo corredor, carregando uma cesta de roupas limpas e cheirando a sabão de coco. Para ao lado de Alessandro e observa a cena. Marco se joga para trás no colchão, suspirando feliz, enrolando-se no edredom. Está confortável, Marco? Pergunta Sofia, sorrindo. Marco para. Coloca um dedo no queixo, fingindo pensar, depois sorri. Sim, vovó Sofia, essa cama não fala, essa cama só faz carinho. Alessandro vira-se para Sofia e coloca um braço em volta de seus ombros, num abraço desajeitado, mas sincero. Obrigado, Sofia, sussurra com a voz embargada pela emoção. Obrigado por ter escutado o zumbido quando eu estava surdo. Sofia acaricia a mão dele. Às vezes, seu Alessandro, é preciso desligar o cérebro e ligar o coração para ouvir a verdade. As crianças nunca mentem sobre a dor. A mansão apaga-se lentamente para a noite, mas não é mais uma casa inteligente que controla seus habitantes. É uma casa feliz que os protege. E naquela casa, finalmente, todos dormem sonos tranquilos, ninados não pela tecnologia, mas pela certeza de estarem seguros, amados e ouvidos. Que alívio ver o Marco pular feliz naquela cama. Essa história nos ensina uma lição fundamental. A tecnologia nunca poderá substituir o amor e a atenção humana. Nunca devemos ignorar os sinais de desconforto de uma criança, mesmo quando parecem irracionais.